Felipão, agora a gente tem uma outra notícia bem séria para falar. O Bruno Formiga aqui tweetou, mas a informação é do Fred Caldeira, como ele mesmo acredita, sobre o caso Paquetá. Temos novidades, Felipe. Novidades bem importantes e bem ruins para o jogador. Ruins, entre aspas, depende do veredito final. Mas tudo se encaminha para uma situação inédita no futebol mundial, pelo menos do ponto de vista de algum jogador brasileiro de grande importância. Cara, que coisa triste. Vamos aqui ao Twitter do Bruno Formiga, do qual eu sou fã. Ele diz aqui, informações exclusivas do Fred Caldeira sobre o caso Paquetá. Há somente dois caminhos, ou ele é inocentado ou ele é banido. Não há meio termo, suspensão, etc. O julgamento já foi concluído e o veredito deverá ser divulgado na primeira quinzena de junho. Enquanto isso, o Paquetá continua jogando. Eu vi que ele teve um jogo aí que ele chorou depois de tomar um cartão amarelo, uma coisa assim, né? Exatamente. Será que não é no psicológico dele não tá abalado, mano? Já era, mano. Já era. Cara, e Alguém assim, nos bastidores ali chegou pra acreditar? Azedou, irmão. cara, e assim, Azedou legal. azedou legal. Cara, ele foi fazer isso no cenário mais desfavorável possível, que é a Premier League, cara. A gente Que, não sabe se ele fez ainda, que né? é, Mas. que é... Bom, vamos esperar. Ele É, supostamente fez isso, vamos isso. corrigir, no cenário mais desfavorável possível. E aí eu tenho algumas coisas a dizer. Primeiro, De- a gente teve com o Eric Betting aqui, e uma coisa que ele falou a respeito dos esportes americanos, ele fala como a Premier League se inspira na cultura dos esportes americanos, o esporte está sempre na frente do negócio. O que isso quer dizer? Que para você ter um negócio importante, duradouro, lucrativo, o esporte precisa estar em primeiro lugar. Quando você fere as leis do esporte, as prioridades esportivas da competição, do clube, etc., você acaba com o negócio. Então você precisa ser implacável a quem fere isso. Uma política americana. Então, gente, ele cita, por exemplo, alguns casos, como ele citou casos como aconteceu lá na Juventus, que o Buffon tinha que ser banido e não foi. E coisas que, por exemplo, fizeram o campeonato italiano perder a credibilidade e ficar para trás. Hoje é a quarta liga em importância no mundo e era a primeira disparada até meados dos anos 90. Então, me parece que aqui a Premier League vai ser implacável. Eu acho muito difícil ele ser inocentado. Acho que não tem nenhum por cento de chance, vai me surpreender muito. A verdade é que o Paquetá deve ser banido, Felipe. Para sempre. E nunca mais vai poder entrar em campo. É claro que pode ser que ele vá para a FIFA, que ele recorra e isso mude daqui a um tempo. Mas na Premier League ele não pisa mais. Vamos ver o que vai acontecer. E se ele for banido do futebol, que tipo de. A gente vai ter que ver que tipo de abertura ele vai ter para recorrer, como vai ser esse processo, esse trâmite. Mas fato é que um jogador que era titular de seleção brasileira, que estava quase sendo contratado por um dos times hoje mais importantes do mundo, que é o Manchester City, simplesmente vê a luz apagar por conta de uma quirela, uma suposta quirela, em relação ao que ele recebe. Inacreditável, triste, mas eu digo aqui, se ele for condenado, apoiarei a sua condenação e defenderei que ele nunca mais pise em campo. Para mim, o esporte precisa estar em primeiro lugar. Qualquer coisa que deixe a gente com dúvidas com relação ao que está acontecendo em campo precisa ser se provada, se comprovada, se investigada e se provada por A mais B que foi feito um conluio. Não tem meio termo, não tem suspensão, não tem nada. É banimento. Se ele for banido, comprovadamente, eu estarei feliz com o banimento de Lucas Paquetá. E você, Felipe? Cara, é por aí também. Triste com a história, mas feliz pela decisão.
Só pra deixar claro. É, por aí também. Eu tô dando uma olhada aqui na matéria na TNT Sports. Ele foi denunciado em novembro de 2022, né? Por ter forçado. Na verdade, ele foi denunciado ano passado pelos cartões que ele teria tomado em novembro de 2022 e agosto de 23. Partidas contra o Leicester em 12 de novembro de 22, Aston Villa 12 de março de 2023, Leeds em 21 de maio de 23 e o Bournemouth em agosto de 23. A alegação é que ele tentou influenciar diretamente o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência nessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com propósito indevido de afetar as apostas de mercado para que uma ou mais pessoas lucrassem com essas apostas. Cara, isso daí é nitidamente o cara ferir o ideal do jogo, né? Que é a lisura, que é o imponderável, que é, enfim, tudo que a gente já conhece. E, cara, fica a dúvida que a gente não tem essa informação, não sei se você sabe, se ele for banido pela FA, que é a federação inglesa que denunciou ele, ele não poderá jogar mais a Premier League ou qualquer competição na Inglaterra ou terá o aval da FIFA também. E aí Eu ele acho está que banido sim. do futebol, em Então, geral, não podendo nem jogar, sei lá, no Flamengo, se quiser voltar. o que eu li era É que é tipo isso? banimento do futebol. Caralho, então acabou a carreira do cara. É isso. Cara, e é de uma sandice absurda, né? O cara milionário se envolver numa parada dessa, por quê? Eu queria muito saber, cara, se eu tivesse a oportunidade de conversar com o Paquetá e perguntar isso pra ele, como eu queria muito perguntar pro Bruno Henrique também, que ainda não foi Mano, julgado, vou eu acho dizer. que não tem porquê. É o cara tenta, é o cara é, o- é meio Mas preconceituoso é isso, mas burrice, é mas é burrice, mas é o burrice. jeitinho brasileiro, cara. Você tá ganhando, você quer Cara, ganhar mas mais. não é possível, Rodolfo. Ah, é, mano. Não é possível, cara. O cara joga na nata do futebol mundial, onde se pagam salários milionários. O cara tá na seleção brasileira. Tava sendo especulado no É possível. Manchester City com o Guardiola querendo o cara. E o cara entra numa roubada dessa. Será que não tem. Cara, o que me revolta é. Será que não tem ninguém do lado do cara pra chegar e Não falar: tem. Paquetá, não faz isso não, irmão. Você é louco. Você joga bola, cara. Você é conflito de interesse, cara. Você tá louco. Você joga futebol profissional. Não faz isso, irmão. Não é Pelo possível. O cara não tem contrário, um que ele pai, o cara não tem um pelo amigo, não tem contrário, um. o que ele ouve é, mano, imagina, nunca deu nada isso aí. Você já viu algum jogador ser banido por essa porra? Pelo amor de Deus, O mano. cara não Vamos tem um aí. empresário, velho. Porra, fica vacilando, só cartão amarelo, não vai mudar nada no jogo, mano. Vamos lá, velho. Entendeu? Ajuda nós aí, os parça, mano. A gente tá, todo mundo é do seu lado, te ajudando, família dando o maior suporte, viajamos por você e tal. E porra, tio, qual é que é, mano? Mano, você tá aí milionário na parada, a gente não fica te enchendo o saco, tá ligado? Não fico miguelando grana pra você, entendeu? Porque eu acho mó fora isso aí, meu. Não é Não é meu possível, cara. jeitão, entendeu? Só que, meu, seguinte, tá ligado? Você tem que, meu, colaborar também. A família tá aqui, a gente tem conta pra pagar, tem o leite do filho, tá ligado? Então, mano, pelo amor de Deus, mano, não fica com dancinha no TikTok com a sua namorada, não. Vamos trabalhar pra família também. Aqui é todo mundo junto e misturado, sacou? É isso que ele ouve, velho. É exatamente esse parceiro aqui que eu interpretei aqui na minha péssima atuação que Direto do Jardim São de Luís. pessoas que influenciam. Isso nem é, né? Porque ele é carioca, é outro sotaque que eu não sei fazer. Qual é, qual é Paquetá? E aí, irmão? É isso aí, é isso aí. Vamos lá, pô. Tá tirando? É isso aí, é isso aí. De inglês cintura dura aí, irmão. Não, Entendeu? mas essa parte aqui. É, eu tô revoltado, pô. Porque na minha cabeça não dá, cara, pra você profissional, velho. Pô, a gente leu aqui as transcrições das conversas do Bruno Henrique com o irmão. Não dá, cara. Não dá pra você conceber um jogador de seleção brasileira como o Paquetá, de Flamengo como o Bruno Henrique. Cara, os caras se envolver nessa, pra quê, velho? Porra, o cara não tem. O Paquetá não tinha uma grana pra família, pros amigos que estavam apostando ali, o Bruno Henrique também. Pelo amor de Deus, cara, é muita burrice, cara. É revoltante, assim, cara. É revoltante. Por isso que ontem eu até vi um corte do diretor do Coritiba, se eu não me engano. Não é do Curitiba hoje, né? André Macuso? Como que é o nome desse cara, velho? André Macuso? Deixa eu ver aqui. O Mazuco,
Mazuco. Que era do Perdão, Botafogo, do Santos. Perdão, isso, Mazuco. Ele falando, cara, eu sei que não tem muita relação, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Ele falando no Bola da Vez lá com o Plihal, sobre o Veiga quando tava no Curitiba. E aí o pessoal do Curitiba deu um aumento pro Veiga, chegaram, mostraram pra ele aqui, ó, Veiga, tá aqui seu aumento. Aí o Veiga olhou assim e falou, pô, esse aumento é muito pouco, cara. Vocês não querem pagar uma faculdade pra mim, não? E ele era moleque, tinha, sei lá, 19 anos, velho. Aí você vê, tipo, o cara com 19 anos se preocupando com a formação dele. Porque ele não conseguiu estudar direito e tal, terminou o colégio ali meio que tendo que fazer supletiva, etc. E o cara queria melhorar como cidadão, assim, queria fazer uma faculdade, sabe? E aí você vê como o Veiga, quando vai dar uma entrevista, quando vai falar, quando vai se posicionar sobre alguma coisa, o cara tem um mínimo conteúdo ali pra falar, sabe? E pra auxiliar os jovens, os moleques do Palmeiras, que sempre elogiam ele, etc. E aí você vê, tipo, o cara se preocupa, mano, Mas é que em a gente tá, evoluir. a gente tá num país, Felipe. Não, porque o mundo do futebol profissional de alto nível, ele deve ser muito confortável, mano. Deve ser muito confortável, cara. Você tá num West Ham ganhando milhões ali, jogando seleção brasileira, tá num Flamengo ganhando rios de dinheiro, sendo um ídolo de um monte de gente. Você vai num hotel, é uma gritaria na porta do hotel, todo mundo quer tirar foto com você, é um assédio em qualquer lugar que você vai. Cara, você sai do chão, você deve sair do chão, assim, você deve pisar em nuvens. E aí, se você não. Você acha que você pode tudo uma hora. Deve ser assim, cara. Uma hora você deve, mano, eu sou o fulano de tal do time tal, velho. Você é louco. Não vai chegar em mim. Não vai estourar em mim. Você é louco. Jamais. E aí você vê que um cara, pô, se preocupa em aprender, em ser um cidadão melhor, assim, em ter instrução, em ter conhecimento. E aí, pô, você vê os caras entrando numa roubada dessa, Paquetá, Bruno Henrique, não é inacreditável, só pode ser burrice, cara. Só pode ser falta de conhecimento, assim. Cara, é revoltante, velho. É revoltante demais, assim. Demais. O cara jogar uma carreira fora por conta de uma besteira dessa, assim. É lamentável, cara. É isso, cara. Enfim, não tenho mais o que acrescentar. Você matou a pau aí. Acho que é por aí mesmo. Uma pena. Vamos esperar. Meio de junho. Então deve ter mais uns 35 dias para ele jogar bola ainda. Que ele que aproveite. Parece que já era. Assim, pelo choro dele no último fim de semana, pode ser um indício, né? E aí o Fred trouxe essa notícia hoje de manhã. Tava vendo, até antes de começar a live, tava vendo a live do André Henning, ele falando com eles lá, e o tom deles mesmo já é de... Olha, é sério e tal. Cara, foda, velho. Muito foda. Foda pra caralho. O Amaro comentou aqui dos caras serem mal assessorados. Também acho, cara. Você vê qual é o papel dos empresários? Além de negociar os melhores contratos, as melhores comissões, os melhores times. Não é também o cara prestar um papel sabe, Os de clubes ali? será que dão essa instrução também? Eu não sei. Mas aí também jogar essa responsa nos clubes é meio foda, né? Não tô jogando a responsa, mas eu acho que com o advento da maneira como que tá hoje o mercado de bets e tudo mais, eu acho que é importante os clubes darem... sim. Mostrarem pros jogadores os perigos dessa porra, sabe? Sem dúvida, isso daí sim. O Eric até comentou sobre isso. Então. Eu acho que isso deveria ser obrigatório, ainda mais agora que os caras dominaram o mercado. Todos os clubes brasileiros, não sei, mas acho que quase todos são patrocinados por uma bet, cara. E eu acho que eles deveriam se preocupar ali, o setor de psicologia, sei lá, do clube, que nem todos têm, né? Mas chegar lá e falar, pô, rapaziada, ó, vocês não podem fazer apostinha pro familiar, tomar um cartão, etc. Não podem. Não, se alguém pedir, diga não, sabe? Tipo criança, assim. Sim. Tem que falar, ó, não se envolvam. É isso. Vocês fazem parte do jogo. É isso. Pois.